o guerreiro desconhecido da luz. E estamos de volta. Você está ouvindo The Ground Crew Comedy Rádio. Este é o guerreiro desconhecido da luz. E aqui vamos nós, pessoal. Temos Michael Sala e Cobra, ambos na linha. E senhores, muito obrigado por reservar um tempo para nós, porque todos nós sabemos o quanto de um tempo especial agora representa para todos nós. Assim, Michael, quero começar com você. Estava aqui assistindo seu DVD de sua apresentação no MUFON em Vegas. Pronunciei isso corretamente. E continuei assistindo, e embora não tivesse nada de novo, pessoalmente, para mim e para muitos de nós, uma vez alguns de nós têm ido muito fundo na toca do coelho. Uma coisa que observei, e realmente aprecio, é que você é muito meticuloso e enfatiza fortemente na prova de que estamos falando certo, e sobriamente aterrados. Você sabe, carta após carta e carta após documento que você estava mostrando em seus slides. E foi então que eu realmente entendi o que Exopolitics Institute realmente significa. Por favor, me corrija sobre isso mais tarde, se eu estiver errado, ou adicione aquilo que julgar necessário. Todavia, eu notei que esta ênfase meticulosa na prova de tudo o que você pode encontrar, e eu vi que o Exopolitics Institute, realmente, está tentando legitimar a existência ET, na 3D de forma perfeita, e inegável, e nosso relacionamento com eles, para a mídia corporativa inconsciente. Ok, isso é algo que sites como o meu e do Cobra lutam, na minha opinião, porque nós tendemos a apresentar coisas que vão profundamente na toca do coelho, fato que a mídia corporativa inconsciente, compreensivelmente, não é realmente capaz de acreditar. Não pode efetuar saltos em níveis tão elevados de consciência de uma só vez, e você sabe, embora todos nós sabemos que os ETs existem e assim por diante. No entanto, também sabemos que a Cabala e a NSA têm nos espionado, correto? Todos nós já sabíamos disso por muitos anos, e décadas e sétimos esse impacto quando Snowden, expôs a facção da NSA tornou e divulgou causando um enorme impacto, embora já soubéssemos sobre isso, você sabe. Ainda fez muito para a maioria inconsciente, que é onde o truque está, e então, eu não acho que não estou exagerando ao dizer que o exopolitics.org, realmente, está levando a carga para despertar a maioria inconsciente de uma forma que as pessoas, em sites como o meu e do Cobra, realmente não pode, uma vez que colocamos a maior ênfase de maneira, realmente, muito profunda na toca de coelho de coisas que você sabe, onde é estritamente físico, 3D, sóbrio, coisas assim das quais você pode ir em frente, e adicionar o que desejar adicionar, e nos dizer, e ao público tudo sobre o Exopolitics Institute. Michael Sala. Certo. Bem, é importante que você saiba que enfatizei que meus antecedentes provavelmente são muito diferentes do Cobra e outros interessados neste tópico. Eu realmente estava ensinando políticas internacionais em uma grande universidade e estou nos Estados Unidos. Quando me envolvi nesse assunto e descobri que depois de fazer minha diligência, descobri que era muito real e fiquei entusiasmado, realmente, como um novo campo de política internacional, ciência política, e você sabe que eu realmente queria convencer meus pares, pessoas com as quais trabalhei, ou estudantes que ensinei que essa matéria era real. Não consegui quando apresentei pela primeira vez. Na verdade, realmente, apresentei esse material numa aula da American University, em 2001, e você sabia que não consegui persuadir nenhum dos alunos de que isso era real, de fato, de uma classe de 25 estudantes que eram do tipo de progressistas liberais, e que tinham muito gentilidade humanitária e experiência, em termos do que eles fizeram,
Antes suas pós-graduação em resolução de conflitos, apenas 2 de classe de 25, achavam que o material que eu mostrei na conferência de imprensa do projeto de divulgação de Stephen Greer fosse real. Então, o desafio que enfrentei foi poder persuadir, como você disse, aqueles inconscientes de que é muito real, e portanto, meu site exopolitics.org e o Exopolitics Institute, que criei em 2005, você sabe, ambos, realmente, estão tentando levar esse assunto para uma espécie mídia inconsciente, ou ignorante, e que continua a tratar desse círculo em particular. O guerreiro desconhecido da luz. Ok, bem. Eu aprecio e saúdo por tentar mostrar isso coisas para a academia rigidamente para o hemisfério cerebral esquerdo. Isso não foi nenhuma façanha. Tirei meu chapéu com sinceridade. Isso não é fácil porque eles, realmente, eles são alguns dos mais. Isso pode arrancar algumas penas daquilo que suponho. Embora diga isso com todo o devido respeito que são algumas das pessoas mais programadas que foram aos níveis mais altos da academia. E você sabe, David Icke diria que há uma razão pela qual a academia foi estruturada pela cabala de uma maneira voltada estritamente para o hemisfério esquerdo, para o controle e olha, é compreensível. Você sabe que tínhamos. Quero dizer, você deve estar observando de perto a queda dos chapéus brancos do controle da cabala da mídia, Hollywood, academia, até da NFL, e esportes, de acordo com as fontes de Ben Fulford, e estou bastante confiante de que, certamente, a mídia alternativa, particularmente em seus maiores nomes como Infowars, Daily Caller, Breitbart, e até Fox, estão fazendo um bom trabalho, expondo o estado profundo. Se não estivessem tão ocupados e felizes em focar fortemente todo o seu tempo e atenção em derrubar, você sabe, o estado profundo para expor todas essas coisas que eventualmente levarão às prisões em massa, eu acredito neles se não fosse por isso. E você sabe, toda essa devoção a isso, eu acredito que eles estão dispostos a ter alguém como você, que está apresentando isso de forma que a maioria inconsciente possa compreender perfeitamente a 3D, estritamente dentro do plano físico, e claro. Quando se trata do presidente dos Estados Unidos, você saber de, naturalmente e esperançosamente no futuro muito próximo fazer esse anúncio de que sim, ETs existem. Adivinhe o que todos vão fazer o Google, ok. Estarão pesquisando sites como os seus. Agora você. O que você diz para isso? Você já pensou sobre coisas dessa maneira? Michael Salla. Bem, fiquei ciente de que Alex Jones conhece bem o tipo de material que publiquei. No entanto, acho que ele está ciente de que seu público ainda não é realmente receptivo a ele, que você sabe, basicamente, mostra que mesmo dentro desse público que está ciente de coisas como operações de falsa bandeira, pedofilia e corrupção da elite política, que você mesmo conhece esse segmento da humanidade como o tipo de público do Infowars, que mesmo assim, com esse tipo de receptividade ainda é bastante fechado para este fenômeno extraterrestre, e portanto, ele tem sido muito cuidadoso da maneira como apresenta esse material. Eu sei que ele teve pessoas como David Icke e de Mars em seu show, todavia, realmente, nunca os incentivou a entrar profundamente em toda a casuística ET, mesmo que ambos fossem muito experientes. Deixo aqui anotado que Dimas recentemente faleceu. Mas imagino que no futuro provavelmente irei conversar com Alex Jones sobre esses tópicos e apresentá-lo dentro de uma estrutura que seu público possa achar aceitável. O guerreiro desconhecido da luz. Sim, bem, eu estava prestes a mencionar o Infowars. Quero dizer,
É muito seguro dizer que Alex Jones sabe tudo sobre essas coisas, incluindo todos seus repórteres. Não há dúvidas sobre isso, mas a boa notícia é que se alguém que realmente assista ao InfoWars, eu diria em torno de uma vez, a cada 3 ou 4 meses, os militares positivos se envolveram com isso, através da InfoWars, onde às vezes mergulham o dedo do pé na água para ver a reação da audiência com algumas coisas esotéricas, para ver o que acontece se seus leitores estão prontos ou não. Um exemplo disso foi quando revelaram a existência da Atlântida no Oceano Atlântico, fizeram um artigo sobre isso e depois se aquietaram. Você sabe, então, se você prestar atenção, verá que, de vez em quando, eles mergulham os dedos dos pés na água para ver o quanto as pessoas estão prontas, mas, mais uma vez, é compreensível que tenham muito trabalho e que tenham que concentrar todo o seu horário disponível para expor as habituais travessuras da cabala, através do estado profundo. Então eles estão fazendo a sua parte do quebra-cabeça, sem dúvida. Cobra. Agora vamos entrar em alguma história, senhores, porque, por muito tempo, nós, na comunidade desperta e consciente até muito recentemente com Corey, ou David Wilcock com suas informações no ano passado ou 2, muitos de nós assumimos, ou pensávamos, naturalmente eram reptilianos, ou draconianos, você sabe o modo reptiliano da tomada do planeta. Pelo menos no plano físico, e você sabe, incluindo os planos etéreos, e os arcontes, e assim por diante. Recentemente, graças a Corey Goode e David Wilcock, eles popularizaram, devo dizer, a consciência de que, não apenas, mas, também, se não principalmente, os chamados pré-adamitas, esses humanos gigantes com crânios alongados que são os antepassados reais da linhagem de 13 famílias. Sinta-se livre para adicionar qualquer coisa a isso, depois de fazer a seguinte pergunta, que é: quando cada grupo chegou aqui? E você pode começar com qualquer grupo que você deseja, Cobra ou Michael? Cobra. Ok. Então, os chamados pré-adamitas, muitas pessoas falaram sobre isso de maneiras diferentes, e este é o nome do grupo que realmente formou, os Illuminati, é o núcleo do grupo, veio da galáxia de Andrômeda. Eu estava me referindo a esse grupo com um nome diferente, muitas vezes em meu blog, e então, isso não é algo novo, é algo realmente que foi discutido muito nas últimas décadas. O guerreiro desconhecido da luz. Bem, como você o chamaria? Apenas para que as pessoas tenham um ponto de referência. Cobra. Famílias arcontes. O guerreiro desconhecido da luz. Famílias arcontes? Cobra. Sim, ou nobreza negra. Isso é o mesmo, a mesma fonte, os mesmos grupos. O guerreiro desconhecido da luz. Ok, como eu disse, para esclarecer esses arcontes, essas famílias de arcontes estão encarnadas no plano físico como esses gigantes, com crânios alongados. Cobra. Ok, você os tem nos planos físicos e não físicos, sendo que os do plano físico tendem a encarnar em certas linhagens, certas famílias, e que a maioria dessas famílias estão concentradas na Itália, para que estejam na hierarquia acima de todos os suspeitos habituais da rede da Cabala, que estão a controlá-los, e que algumas dessas linhas de sangue retornam ao Império Romano, e ainda mais além. Então eles têm uma linhagem genética que retorna alguns deles para o Antigo Egito, por exemplo. Basicamente, são as mesmas famílias que controlaram a Atlântida,
e que eram os chamados Magos Escuros de Atlântida. O guerreiro desconhecido da luz. Ok, então estes são descendentes reais desses gigantes, esses pré-adâmicos com crânios alongados, apenas para esclarecer. Cobra. Na verdade, na Atlântida, a raça gigante era muito mais frequente do que agora, e depois, foi lentamente exterminada, e de geração em geração, por meio de mudanças genéticas, a altura desses seres diminuiu, e que ainda em algumas das antigas escavações, podem serem vistas imagens desses gigantes, e de pessoas com crânios alongados, e que podem serem vistas com muita clareza. O guerreiro desconhecido da luz. Ok, e estes são, com base em sua informação, arcontes em geral? Ou todos eles ou alguns deles ou... Cobra. Na verdade, todos eles formam um grupo. Um grupo muito específico e distinto que de alguma maneira não interage muito com o mundo exterior. Eles têm o seu próprio único grupo, comportam-se de uma certa maneira, pensam de uma certa maneira. Realmente, formam uma espécie distinta. O guerreiro desconhecido da luz. Bem, não há dúvida de que eles certamente aperfeiçoaram a arte da sociopatologia, o que podemos dizer com certeza. Cobra. Sim, exatamente. Uma das coisas que aconteceu com eles, se eles foram, seguindo, eu diria o curso errado da evolução, e, em consequência, a sociopatologia é uma das principais características. O guerreiro desconhecido da luz. Sem dúvida. Tudo bem, de acordo com a informação de Corey, eles foram literalmente perseguidos aqui por várias vezes. Quando eles residiam em Marte, houve uma guerra lá que causou uma completa destruição de Maldek, também conhecido como Tiamat, o Super-Terra, e então eles fugiram para os Anéis de Saturno, onde foram atacados novamente lá, de onde fugiram para a Lua, e construíram uma base que ocuparam por um longo período de tempo, aparentemente, por centenas de milhares de anos. Depois, foram atacados lá, e fugiram para a Antártica, que muitos de vocês, por agora, conhecem a história e que, com apenas 3 naves restantes, literalmente, aterraram na vegetação exuberante. E antes de você esclarecer essa história, ou adicionar quaisquer correções agora, isso aconteceu cerca de 50 a 60 mil anos atrás. Então agora os arcontes não físicos, a invasão, de que nos disseram, aconteceu há 26 mil anos. Então, se quiserem, o que poderiam agregar a isso para nossos ouvintes, leitores? Cobra e Michael, sintam-se livres para falar, se tiverem alguma informação sobre isso, também. Cobra. Basicamente, houve muitas ondas de invasões arcontes acontecendo antes do tempo que você especificou. A primeira foi a chegada das forças escuras no sistema solar, há mais ou menos de 1 milhão de anos atrás, e entrando nessa galáxia, através de um portal na constelação de Órion. São os Rigelianos da constelação de Órion, que realmente vieram da galáxia de Andrômeda, e que alguns dos arcontes, como disse antes, já haviam chegado no planeta Terra nos tempos atlantes. Na verdade, eles estavam, e alguns deles foram os governantes de Atlântida, ou governantes do alojamento escuro em Atlântida. O guerreiro desconhecido da luz. Então, esses arcontes iniciais, eles chegaram aqui antes de 26 mil anos atrás? Cobra. Sim, esses arcontes iniciais chegaram aqui um pouco depois, eu diria,
em torno de 900 mil anos atrás, quando entraram no Sistema Solar e construíram suas bases nas luas de Saturno e em Marte. Houve luta, porque, no Sistema Solar, havia outros grupos com seus próprios interesses. Então construíram suas bases na Lua, aterraram na Antártida, e finalmente chegaram à Atlântida. Na verdade, um grupo desceu no Congo, outro grupo desceu na Antártica, e depois lentamente eles migraram para a Atlântida, porque a Atlântida, naquela época, era uma região tropical paradisíaca. Claro que nos últimos milhões de anos houve uma história muito dinâmica, numa luta entre facções da luz e escuros, às vezes ganhando, às vezes perdendo. Até que há 25 mil ou 26 mil anos atrás, houve esta final, e eu diria, a invasão final que selou o destino do planeta nos últimos 26 mil anos, quando foi estabelecida a quarentena. Tornaram o planeta Terra, realmente, um planeta escuro com todos, simplesmente reciclando, através do processo de encarnação, sendo a ninguém permitido entrar e sair daqui, exceto quando permitido pelos arcontes e pelo Grupo Chimera. O Grupo Chimera, basicamente, estava na maioria do tempo apenas observando isso nos bastidores, e não interviu muito na história humana. Interviu apenas quando havia uma possibilidade real de quebrar o status de quarentena. E isso é o que está acontecendo agora. Todavia, estava controlando toda a narrativa durante todo o tempo. O guerreiro desconhecido da luz. Desculpe, pode repetir a última frase? Cobra. Eles estiveram controlando toda a narrativa durante todo o tempo. O Grupo Chimera foi e ainda é, um dos melhores. O guerreiro desconhecido da luz. Ok, então, por cerca de 1 milhão de anos, houve uma batalha de idas e vindas no Sistema Solar e sobre a Terra, mas foi somente há 26 mil anos atrás que uma invasão significativa, como eu entendo, com os arcontes não físicos tem acontecido? Cobra. Sim, houve invasões significativas antes, mas não foram completadas. A invasão de 26 mil anos atrás foi uma invasão completa. Era uma invasão em escala total, nos planos físico e não físico. O guerreiro desconhecido da luz. Ok, interessante. Certo, agora vamos para as raças reptilianas, os draconianos e reptilianos, quando eles chegam a este planeta e... Cobra. Realmente, os arcontes e o Quimera estavam abrindo o caminho, e eles realmente estavam importando escravos reptilianos draconianos dos sistemas estelares de Orion. Nesse contexto, os draconianos eram algo como intermediários, como os estrategistas, comandantes militares, proprietários de escravos. O guerreiro da luz. Carregadores. Cobra. Sim. O guerreiro da luz. Tudo bem, e os arcontes e o Chimera estavam acima deles, comandando-os basicamente, realmente dando as ordens? Cobra. Sim. O guerreiro da luz. Ok, então todos eles basicamente chegaram em períodos de tempo semelhantes ao longo dos últimos milhões de anos no Sistema Solar de qualquer maneira, e o Chimera pode continuar. Michael Sala. Sim. Simplesmente vou acrescentar que, como entendo, que em termos de toda a questão extraterrestre, haja algo como 3 facções, e você sabe que esse é o meu entendimento. O Cobra, talvez, possa comentar sobre como isso se encaixa com ele. Todavia, acho que a presença de répteis na Terra provavelmente tenha sido a mais longa de qualquer forma de vida, e eles estiveram por aqui há muito tempo.
Quero dizer que se você olhar para os dinossauros, e com bastante clareza, os arqueólogos conseguiram estabelecer que a probabilidade de tipos inteligentes de dinossauros, ou raptores, e que esses seres poderiam, naturalmente, terem evoluídos na Terra há milhões de anos, e acho que existem boas razões para dizer que os reptilianos, provavelmente, formaram um tipo de espécies inteligentes na Terra, e que por algum motivo, os dinossauros foram destruídos por algum cataclismo, e eu acho que foi quando os extraterrestres humanos vieram, e basicamente, começaram a criar a humanidade no planeta. Talvez tivessem alterado alguns dos tipos de hominídeos precoce no planeta, e eles começaram suas múltiplas experiências. E Alex Collier e Corey Goode falaram sobre os 22 programas de experimentos genéticos de longo prazo durante um período de cerca de 500 mil de anos, e você sabe que há muitos dados que sustentam de que existem vários grupos ETs que haviam interferido. Arthur Orne escreveu um livro, intitulado Humanities Extraterrestrial Origins, onde aborda como os diferentes grupos em certos pontos intervieram geneticamente, e depois, o grupo final, eu acho que as pessoas chamam de Anunnaki, ou talvez você possa chamá-los de pré-adamitas, mas há boas razões para pensar que são seres que vieram há 50 mil anos ou mais, e estabeleceram uma espécie de nova elite governante. Geraram híbridos e criaram muitos casamentos intermediários, e como o livro de Enoque descreve, esses são os anjos caídos, e sim, acho que existe um bom motivo, e acho que, talvez, esses sejam os que Corey Goode falou, que chegaram aqui através da Lua, mas que anteriormente vieram de Marte ou de Maldek, e que esses três grupos competiram uns com os outros por influência e dominação do planeta. Acho que os extraterrestres de aparência humana tendem a fazer coisas mais por trás dos bastidores. Eles tendem a apenas mexer com a genética humana e ver como somos capazes de responder ao tipo de interferência mais aberta dos reptilianos, e então, quanto a esses pré-adamitas, acho que eu concordo com o Cobra, que eles são o tipo de elites governantes, ou pelo menos sua genética são aquela que a Cabala compartilha. O Guerreiro da Luz. Sim, bem. Cobra. Sobre isso, tenho algo a dizer, explicar algo sobre os reptilianos. Existem diferentes tipos de reptilianos. Tem os chamados reptilianos nativos que faziam parte da evolução da Terra, que evoluíram aqui para permanecer em idades geológicas, e que os dinossauros eram parte desse grupo, nativo desse planeta. É verdade que eles foram destruídos num cataclismo, mas havia uma facção de reptilianos nativos que sobreviveu abaixo da superfície do planeta, habitando muitas cavernas e espaços subterrâneos, ocuparam áreas ao longo de rios e lagos subterrâneos, e então, há cerca de 1 milhão de anos atrás, como eu disse, houve uma invasão, e juntamente com as famílias arcontes e os draconianos, vieram muitos reptilianos de Orion, que eram muito mais guerreiros, e infestaram toda a população reptiliana subterrânea, com essa mentalidade guerreira. Dessa forma, os reptilianos nativos que antes estavam aqui não são mais os mesmos. Eles, realmente, se juntaram a este em grande meme guerreiro, que existe entre a raça reptiliana e que consideram que esse é seu planeta, e consideram que os humanos sejam os invasores e este é o principal conflito entre a raça reptiliana e a raça humana. Na verdade, não é fácil resolver esse conflito, mas finalmente será resolvido porque não existem muitos reptilianos deixados no planeta, seu número está reduzido a quase zero na superfície, e muito pouco abaixo da superfície. E a raça reptiliana, é parte disso, uma parte da raça reptiliana vai retornar de volta para a luz. Se tornarão pacíficos e seres que respeitarão o livre-arbítrio dos outros, todavia, o resto da raça reptiliana deverá ir para o Sol Central. Então, esse é um dos problemas que precisa ser abordado aqui. O Guerreiro da Luz.
Sim. Bem, sim, muitos de nós ouvimos sobre as queixas basicamente das facções reptilianas e draconianas dizendo que não, que eles estão aqui primeiro, fazendo seus experimentos genéticos em sua própria versão do grande experimento, como Corey Goode chama, você sabe, no que diz respeito ao grande experimento que os ETs humanos começaram, aparentemente, em algum momento depois disso. Então, Michael, você teria algo a dizer para isso? Michael Sala. Bem, você sabe, acho que essa é uma questão importante em termos de bem em aquilo que os reptilianos estão fazendo no planeta. Eu acho que há muitos metamorfos reptilianos que vivem entre nós, e que isso vai fazer parte do problema que teremos que enfrentar como uma espécie, quando a divulgação acontecer, e esses reptilianos serem revelados, e você sabe, eles têm uma reivindicação antiga do planeta. Eles já estavam vivendo na superfície, e eles vão invocar isso, e dizer bem, vocês sabem que novamente, queremos viver abertamente na superfície, e eu acho que a humanidade terá que desenvolver as ideias de coexistência com essa raça estrangeira, e acho que vai ser um verdadeiro desafio para muitas pessoas, porque acho, e eu concordo com o Cobra, que tem havido uma espécie reptiliana extraterrena, os draconianos, que criaram muitos problemas. São uma raça imperialista e muito agressiva. E, você sabe, as pessoas assumem que todos os reptilianos são como seres draconianos e bárbaros, que apenas estiveram explorando a humanidade. No entanto, acho que existe uma série de reptilianos que vivem entre nós, e que, quando a revelação acontecer, as pessoas terão de se acostumar com a ideia de que alguns desses seres vão querer ser integrados a esse tipo de nova sociedade, nesta nova Terra, que não será apenas uma população humana homogênea, que teremos que lidar com reptilianos, humanos e outros seres do mundo fora, que de repente, apreciarão sair das sombras e dizer, bem, não há mais necessidade de nos esconder agora aqui. Aqui estamos. Como vocês irão conviver conosco? O Guerreiro da Luz. Bem, aqui está o problema. Esses reptilianos, o que quer que reste deles no plano físico, mesmo aqueles que estão disfarçados de humanos, se feito através da tecnologia ou da mudança de forma real, se isso pode ser feito de alguma maneira física. Cobra. Na verdade, eu preciso dizer algo. Não é assim, de repente haverá seres com cauda mudando de forma caminhando ao redor do planeta, mas há uma certa parte da raça reptiliana que encarnou, de modo que a alma reptiliana está encarnada dentro do corpo humanoide, por isso parece um humano normal, mas sua maquiagem psicológica, os sentimentos, as emoções, os pensamentos, a percepção é reptiliana. E você pode encontrar muitos desses reptilianos entre os mercenários. Eles tendem a gravitar em direção a esse tipo de profissão. Na verdade, qualquer pessoa que não respeite a livre vontade terá que ir. Este será um planeta de livre-arbítrio respeitoso. Não será uma experiência em que tudo seja permitido. Isto está acabado. Não mais será permitido. O Guerreiro da Luz. Sim. Eu não vejo as facções positivas na superfície, muito menos a Aliança SSP de PES, muito menos a Confederação Galáctica, e aos seres da Aliança das Esferas tolerando a violação por livre-arbítrio de modo público ou secreto. Tenho certeza de que todos concordaremos com isso. Michael Sala. Posso acrescentar isso? Eu concordo que este será um planeta de livre-arbítrio, e apenas na medida em que o nosso planeta ou humanidade seja mentalmente controlado de modo a que as pessoas sejam um tanto burras. Este foi um dos temas que conversei com William Tompkins, e ele disse que, basicamente, o que a Marinha estava ciente, a Marinha dos Estados Unidos, é que,
essencialmente, os reptilianos possuem naves-tanques na atmosfera superior, pulverizando todos esses gases nocivos para a atmosfera deliberadamente em torno de áreas povoadas, ou onde quer que haja alguma espécie de pessoas despertando para idiotizá-las. Então, de repente, esquecem o que são as ideias ou experiências progressistas que possam ter lançadas. Eu acho que você sabe que, quando temos esse tipo de divulgação completa, penso que isso irá parar, uma vez que a manipulação tenha para uma vez que esses gases nocivos não serão mais bombeados no ar, e na água, e no fornecimento de alimentos, e eu acho que a humanidade vai despertar desse tipo de longo sono, e que aí, realmente, entrar numa espécie de paraíso, em comparação com o que estamos agora, uma vez que se tenha cessado esse tipo de influência negativa causada pelos reptilianos, e você sabe, esses grupos de controle, essas famílias de linhagem. O Guerreiro da Luz. Ok, bem, vamos. Cobra, você tem muitas informações regulares de primeira mão sobre esse tipo de coisa, diretamente do movimento de resistência, sendo um grupo de fora desse mundo, do qual você é o representante aqui na superfície. Tem muita dessas naves, reptilianas ou do Chimera ou mesmo a Frota Escura, que costumava fazer esse tipo de pulverização na atmosfera superior. Teve muitas delas que foram retiradas agora. Cobra. Sim, você vê que o número está mudando constantemente. Existe uma dinâmica em andamento. Na verdade, está acontecendo uma batalha, uma guerra acontecendo, especialmente na baixa órbita terrestre que não é detectada, porque todas essas naves estão camufladas, e que seu número está mudando constantemente, porque a área da baixa da órbita terrestre ainda não havia sido liberada. E a maioria dessas naves são, eu diria, alguns desses navios comandados pelo pessoal draconiano, alguns deles, diferentes facções programa espacial secreto, todavia, todos controlados pelo Chimera. E o objetivo principal do Chimera, é defender o status de quarentena. Eles não querem que este planeta seja libertado. Eles veem isso como uma invasão. Veem as forças da Confederação Galáctica como invasores que estão invadindo seu planeta e interferindo na maneira de como lidam com os chamados escravos. É assim que eles veem a situação. O Guerreiro da Luz. Sim. Bem, eu quero chegar a esse assunto, muito breve, em relação às várias frotas que ainda estão lá fora, sejam da luz ou das trevas. Mas o que eu quero fazer primeiro é rapidamente avançar um pouco na história, e você conhece uma das posições mais populares contra o governo da linhagem, esses descendentes dos pré-adamitas, como quiser, causaram a guerra revolucionária com as 13 colônias, que muito abertamente e bravamente, e disse a não ao controle da linhagem, sendo liderada pelos maçons livres positivos como sendo os pais fundadores. Todavia, uma coisa que não é falada, e não foi dada em termos de reconhecimento, uma coisa esquecida, e muito pouco reconhecida, é a Guerra Civil Inglesa que foi travada na década de 1640. Você sabe, Oliver Cromwell, e seus exércitos parlamentares contra o rei governante da linhagem, na época, e Cobra, talvez você tenha a resposta por isso. Existe alguma ligação entre, antes de tudo foi o lado de Oliver Cromwell, da Guerra Civil Inglesa, se eles foram realmente influenciados nos bastidores por uma nobreza branca, ou maçons livres positivos, e se qualquer uma dessas famílias de nobreza branca e maçons positivos tem alguma conexão com a Guerra Revolucionária Americana, e se são os pais fundadores? Cobra. Sim. Na verdade,
Primeiro vou falar sobre a Guerra Revolucionária Inglesa. Houve uma influência positiva de certos grupos rosacruzes nos bastidores, e certas famílias de nobres brancas positivas. Eles queriam fazer exatamente isso, acabar com o governo por linhagem. Este era o objetivo, e que não foi tão bem sucedido como esperavam, e que desencadeou outras coisas. O Guerreiro da Luz. Foi bem sucedida, todavia, depois 8 anos, provavelmente através de magia negra, suborno, assassinatos, maldições, feitiços. Sabemos como eles agem, conseguiram tomar seu caminho de volta à influência, e se infiltraram, bem, neste caso, a linha Saxe-Coburgo. Cobra. Basicamente, não foi bem sucedido porque as linhagens ainda governavam os bastidores, ou às vezes, até mesmo diretamente, não era o que eles esperavam para que eles, as forças da luz, criassem um plano mais minucioso que realizassem através de certos grupos de maçons positivos, e que na verdade começou na França, no ano de 1775. Esse foi um ano decisivo porque havia algumas lojas criadas em Paris, e Saint-Germain era a força por trás dessas lojas, em conexão com Benjamin Franklin, que iniciou esse movimento de independência nos Estados Unidos, e a Constituição dos Estados Unidos foi firmada, de forma que, se fosse completamente respeitada, apagando a cabala dos Estados Unidos. E é por isso que a cabala é tão alérgica à Constituição, porque protege o indivíduo, e o Estado soberano, baseado num grupo de indivíduos soberanos, e esse projeto específico das forças da luz foi bem sucedido até certo ponto, e que, sem esse projeto, ainda estaríamos na Idade Média. O Guerreiro da Luz. Sim. Muito bem. Isso se encaixa muito bem com a minha próxima pergunta, que é sobre Napoleão Bonaparte, para quem ele realmente estava trabalhando. Você sabe, realmente, foram tentativas genuínas, como entendi, posto por maçons livres franceses positivos para descartar o controle de linhagem na Europa e, em seguida, do mundo que, por causa das linhagens, colonizou todos os outros continentes até então. Ou estava realmente trabalhando para os jesuítas? Cobra. Na verdade, era uma guerra entre os jesuítas e os Rothschilds, em que, então, ele, Napoleão, estava trabalhando para os Rothschilds. Os Rothschilds estavam contra a igreja. Embora estivessem trabalhando para ela, eles estavam coletando dinheiro para os jesuítas, mas eles tinham uma forte tensão com os jesuítas, e desejavam uma Europa unificada. Basicamente, essa é uma ideia dos Rothschilds, e isso era o que Napoleão queria criar, a União Europeia que, também, seria uma união monetária que arrecadaria dinheiro para os Rothschilds, onde eles deveriam dar a maior parte para os jesuítas. Todavia, lá sempre uma forte tensão entre os jesuítas e os Rothschilds, e isso se refletiu nas guerras napoleônicas. E, é claro, havia grupos de maçons livres que apoiavam Napoleão, e havia outros grupos que não, em que estavam apoiando os jesuítas, e que também estavam em constante tensão. O Guerreiro da Luz. Ok. Interessante. Bem, obviamente, eles conseguiram com a União Europeia como todos, agora, sabemos. Cobra. Temos que dizer que as forças da luz também se beneficiaram desse plano, porque a União Europeia é uma espada de dois gumes. Não é tudo ruim ou bom. Pode promover, sob certas circunstâncias, pode promover o crescimento e o desenvolvimento, mas também pode ser mal utilizado. Então, o que está acontecendo agora na Espanha, todos nós podemos ver como isso pode azedar.
O Guerreiro da Luz. Ok. Vá em frente, Michael. Michael Sala. Oh, sim, eu só digo que aprecio ver o tipo de evolução histórica das forças como sendo mais um tipo de dinâmica tridimensional em vez de, você sabe, dois grupos dominantes. E eu acho que o grupo mais positivo, tende a trabalhar através de apenas um tipo de implantação de certas ideias ou ideais na consciência humana, e trabalhando com pessoas gentis para promover essas ideias, e inicialmente, acho que Napoleão foi sublinhado. Se você gosta desses grupos mais positivos, com esses ideais de autodeterminação e republicanismo e que realmente inspiraram milhões em todo o continente europeu. Quero dizer, é por isso que ele conseguiu fazer e alcançar esses sucessos militares impressionantes, porque recebeu muito apoio dos povos de toda a Europa, e que teve o potencial de transportá-lo para o Oriente Médio, e assim por diante. Quero dizer que ele entrou no Egito e as forças reacionárias fizeram algum tipo de passo, e eu acho que Napoleão, que frequentemente apenas tinha alguma espécie de boas intenções, e pensou que a resposta viria para ele, num poder engrandecedor em torno de si mesmo, e então se tornou imperador. Acho que é verdade de que ele tenha ido para o lado negro, mas acho que no começo ele desempenhou um papel como um tipo de divulgação dessas ideias mais evolutivas, e ajudou o republicanismo e a autodeterminação a decolar na Europa e ao redor do mundo no século XIX. O Guerreiro da Luz. Sim. Porque eu brevemente ouvi aqui e acolá que era um movimento para descartar de toda a Europa essas famílias reais incestuosas. A maioria dos quais são os descendentes dos chamados, ou alguns deles, se não a maioria deles descendentes dos chamados pré-adamitas. Então, tendo dito que desejo entrar em assunto com vocês dois, as 13 linhagens de sangue, a nobreza negra, perderam o controle dos nazistas e, em particular, de Hitler para sua citação, para desconhecido, inimigos dos draconianos? Porque sabemos sobre a influência dos draconianos se não tinham controle maior sobre os nazistas. Agora, a razão pela qual eu fiz esta pergunta foi novamente por mais tempo em que pensávamos que essas 3 naves pré-adamitas, esses gigantes com crânios alongados, que chegaram na Terra, pela Antártica, há 50, 60 mil anos, eu admito, mesmo suponho que fossem os ETs positivos, que ETs estivessem a persegui-los pelo sistema solar tentando acabar com eles. Compreensivelmente, tenho certeza de que muitos de nós pensamos assim. Mas não, foram os draconianos que estavam a persegui-los por todos os lugares, e os perseguiram aqui também, e foi assim que muitos de nós entendemos, ok? Esta é uma rivalidade intensa muito estabelecida entre 2 grupos ET negativos e de seus descendentes. Então é por isso que estou colocando essa pergunta para vocês dois. Foi um caso que as 13 linhagens, branca-negra? Eles realmente, porque inicialmente eles apoiaram Hitler, inicialmente estiveram financiando ele, mas então Hitler começou a fazer, você sabe, não aprovar nada sobre eles por amor do paraíso. Então, começou a imprimir sua própria moeda. Então ele não estava mais jogando com suas regras e então, é claro, sabemos sobre as estreitas conexões entre o programa espacial secreto nazista e a influência draconiana, e é aí que os 2 tipos se fundiram. Sei que é uma maneira longa de fazer essa pergunta a qualquer um de vocês. Foi esse o caso? As 13 linhagens perderam o controle? Eles tiveram controle e depois perderam o controle de Hitler e dos nazistas contra seus inimigos draconianos?
Cobra. Ok. A situação é um pouco mais complexa. Não se trata apenas de Hitler. É sobre tudo o que estava acontecendo na Alemanha. E a Alemanha é um caso muito especial na história dos séculos 19 e 20. Na verdade e antes que a Alemanha fosse unificada, havia um país chamado Prússia. E a Prússia ficou fazendo parte da Alemanha mais tarde, sendo um país que tinha uma indústria muito forte, era cientificamente muito avançado, e foi assim que os primeiros programas espaciais secretos já começaram no século XIX. O Guerreiro da Luz. Você está falando das décadas de 1800? Cobra. De 1820 a 1830, quando as primeiras coisas aconteceram, muito antes de estabelecer que tudo era secreto, era um departamento militar, um programa secreto militar que poucas pessoas conheciam. O Guerreiro da Luz. Então, foi mesmo antes da Guerra Franco-Prussiana de 1871? Cobra. Sim, muito tempo antes, e as Forças Armadas da Prússia eram uma das forças armadas mais avançadas naquela época, e o que aconteceu foi que os pleiadianos viram a oportunidade de apresentar as sementes de um programa espacial secreto positivo, e então, contataram telepaticamente muitas pessoas na Alemanha, inspirando-as a começarem a construir suas próprias naves espaciais. No século XIX, isso já estava acontecendo, e é claro que os primeiros protótipos eram muito grosseiros e não funcionavam. Então, no início do século XX, entraram em contato com Maria Orsic. Espero que saibam que estejam familiarizados com a história de Maria Orsic. Ela era uma médium, um canal. Ela canalizou os pleiadianos do sistema estelar Aldebaran, e foi convidada para um certo grupo chamado Sociedade Thule, e mais tarde, a Sociedade Vril, e assim começou o programa espacial secreto alemão, onde, em primeiro lugar, os Rothschilds infiltraram um grupo através de Hitler. Havia um homem que fazia parte do grupo, na verdade, um dos fundadores do grupo, que era Rudolf Glauer, e ele se chamava Barão de Sebottendorf, que estava conectado muito profundamente com várias forças ocultas na Turquia, e essas forças eram, eu gostaria não ir muito mais profundo nisso, mas essas forças estavam orientando a narrativa, desde então, e depois temos Karl Schoeffer, um daqueles alemães que viajou muito para o Oriente, quando foi notado pelo grupo Chimera, o grupo Chimera, é claro, observando todo esse desenvolvimento, e quando viram que este programa alemão tinha potencial para um avanço, que havia uma possibilidade real de que começassem a construir uma nave espacial operacional para contatar com os pleiadianos, e fizessem um primeiro contato que pudesse se tornar público, decidiram intervir. Então eles enviaram facções draconianas do Tibete para entrar em contato com Al-Schoeffer. E Al-Schoeffer voltou para a Alemanha, e ele estava em contato com Hitler, e assim os Homens Verdes começaram a controlar Hitler. Foram os draconianos, que então assinaram um pacto com Hitler. E, é claro, que esse não era o único grupo que estava influenciando Hitler. Os Rothschilds estavam, e os jesuítas, também, estavam no jogo. Você provavelmente conhece o grande pentagrama jesuíta dos campos de concentração, para que cada uma dessas facções tenha sua própria ideia do que aconteceria nessa guerra. Os jesuítas queriam ter campos de concentração, e os Rothschilds queriam ganhar dinheiro. Os draconianos queriam controlar o planeta através de Hitler. O grupo Chimera queria controlar a quarentena, e depois os Pleiadianos. Existe uma história sobre os Pleiadianos. Os Pleiadianos viram o que estava acontecendo, e quiseram impedir o genocídio, e antes da Segunda Guerra Mundial, assinaram um contrato com Hitler. Estes,
Lhes prometeram tecnologia em troca de que Hitler não iniciasse o genocídio, e essa foi sua última tentativa de evitar o genocídio. Quando isso não aconteceu, eles cortaram todo o contato com Hitler e com os nazistas. Acho que isso foi em 1941 ou 1942, para, em seguida, os draconianos entregarem tecnologia a Hitler. Então, na realidade, esta era uma guerra de procuração entre os draconianos e a Confederação. Através desta guerra de procuração, a Segunda Guerra Mundial, grande parte da galáxia foi limpa. Era como parte de uma guerra galáctica que tinha sua âncora no plano físico do planeta Terra, em que a Confederação teve uma vitória parcial, e os nazistas tiveram que entrar nos subterrâneos, de modo que parte deles foi para a Antártica, e parte para os Estados Unidos, através da Operação Paperclip, e que agora, temos os principais nazistas que controlam os Estados Unidos. Isso é o que está acontecendo, e essa é a chamada Cabala. Estão, naturalmente, fundidos com as linhagens. Muitos deles pertencem às linhagens ou agora, é claro, trabalham com essas linhagens. O Guerreiro da Luz. Entendo. Agora, Michael, antes de você entrar nesse assunto, sempre achei que Hitler estava apenas mostrando muita independência, embora sob o jugo do apoio draconiano, se não sob controle completo deles, e que, quero saber, a posição dessas 13 linhagens reais em tudo isso, porque sempre suspeitei que eles perderam o controle de Hitler e dos nazistas, e que foi quando elas começaram a financiar e colocar tudo o que tinham nos aliados, Estados Unidos, Reino Unido, URSS, para esmagar algo que eles perderam o controle. É esse o caso? Quão precisa é essa informação? Michael Salla. Você acha que Hitler basicamente saiu do roteiro, que as famílias da linhagem o prepararam? As elites industriais da sociedade vril que colocaram Hitler no poder pensaram que podiam controlá-lo, e quando descobriram que não podiam, que ele estava pronto para começar essas guerras agressivas, eles estavam preparados para se posicionar contra ele, que na verdade é documentado, que por exemplo, que Wilhelm Canaris, que era o almirante encarregado da inteligência militar alemã, e outros industriais alemães, estavam prontos para derrubarem Hitler durante a crise checa, e que foram pegos surpreendidos com o acordo de paz alcançado entre Chamberlain e Hitler, porque isso basicamente fortaleceu a facção de Hitler, e então Hitler, agora sua posição era inatacável na cena política alemã, e ele continuou a invadir a Polônia, e o resto é história. Mas eu acho que o que aconteceu foi por causa de sua agressividade, e que ele estava seguindo o roteiro que os draconianos estavam lhe dando, de que as famílias de linhagem, ou as pessoas da sociedade Thule, que realmente colocaram todas as suas ações no programa da Antártida, que mudaram muito de pessoal e recursos para lá, e mantiveram uma grande parte dos desenvolvimentos lá fora, longe de Hitler, que certamente não compartilhou o máximo das tecnologias avançadas que eles tinham lá, e que Hitler planejava usar para o esforço de guerra. Então, eles negaram, e no sentido de como isso contribuiu para que a Alemanha perdesse a guerra, embora os nazistas, através da Operação Paperclip, conseguissem se infiltrar nos Estados Unidos, e basicamente, firmarem um quarto Reich, com a cooperação das elites alemãs ou do programa espacial alemão da Antártida. O Guerreiro da Luz. Ok, Cobra, última palavra em o que foi? O caso das 13 linhagens de sangue, a nobreza negra, perdendo o controle de Hitler, e os nazistas, e depois usando e apoiando os Estados Unidos, o Reino Unido e a URSS para esmagá-lo. Foi o que aconteceu? Foi esse o caso?
Cobra. Eu não vejo isso dessa maneira. Eu vejo, e como sempre fazem, e eles queriam uma guerra. Eles queriam um conflito. Eles queriam. Porque os Rothschilds estavam ganhando muito dinheiro com isso. Todo mundo estava ganhando algo por seus objetivos. Eles queriam essa guerra, e não se preocupavam com Hitler ou com os nazistas. Para eles é apenas um lado do conflito. E você sabe que havia fábricas nos Estados Unidos produzindo armas para a Alemanha, por exemplo, e coisas assim aconteciam, e então era de seu interesse que isso acontecesse. Parece ser que, quando viram que a Alemanha perderia a guerra, eles lançaram o roteiro. Acabaram por fazer um plano para a rendição da Alemanha, infiltração de nazistas nos Estados Unidos, remoção dos programas mais sensíveis para a Antártica, e todos ficaram felizes. O Guerreiro da Luz. Ok, então eles não eram a nobreza negra. De sua perspectiva, eles não estavam nervosos sobre Hitler e os nazistas assumindo o controle, enquanto eles estavam trabalhando para os draconianos, seus rivais de longa data para Deus sabe quanto tempo? Cobra. Eles não estavam nervosos porque tinham o mesmo objetivo, embora de uma perspectiva diferente. É como se houvesse sempre uma rivalidade entre os draconianos e a nobreza negra, mas essa rivalidade não era como uma questão de sobrevivência. Eles estavam na mesma página. O conflito real, a polarização real é entre as forças da luz e das trevas. As facções escuras, na verdade, muitas vezes podem concordar melhor entre si do que as facções da luz. O Guerreiro da Luz. Sim, sim. Eu estava prestes a dizer que eles muitas vezes trabalham juntos na medida em que se adequam aos seus objetivos. Cobra. Exatamente. O Guerreiro da Luz. Ok. Uma coisa que eu quero certificar, antes de avançarmos, é sobre quem especificamente foi o responsável, o Holocausto. Como eu entendi, foi algo de uma operação dos jesuítas. Cobra. Sim. O Guerreiro da Luz. Se for esse o caso, por que, especificamente, os jesuítas sacrificaram todas aquelas vítimas do Holocausto? Cobra. Eles estavam adorando uma entidade chamada Moloch. E eles queriam realmente criar um portal através do qual transformariam o planeta Terra num planeta escuro. Eles queriam reintroduzir a Idade das Trevas, na verdade, a Idade Média. O Guerreiro da Luz. Sim, definitivamente. Ok. Vamos em frente, aqui vamos nós. Agora, Michael, você tem atualizações de status, ou qualquer informação recente sobre o nível mais baixo, o que David Wilcock chamou de Programa Espacial Secreto Industrial Militar de nível inferior, bem como o papel da Marinha dos Estados Unidos em tudo isso? Que o MiC-SSP seja uma facção separada do SSP da US Navy? Michael Sala. Acho que esse é o caso, que o MiC é o mesmo tipo de programa que a Força Aérea, a USAF, executou. O programa espacial secreto é muito diferente do que a US Navy, a Marinha, havia configurado. Eu acho que o programa da Força Aérea realmente está muito mais concentrado no tipo de vigilância da Terra e monitoramento do tráfego nas proximidades, e talvez algumas missões menores para a Lua, talvez para Marte, e mais como você sabe, usando suas naves TR-3. Todavia, eu não acho que eles disponham de tecnologias mais avançadas,
tecnologias envolvendo algum tipo de transportadores espaciais interestelares, e você sabe, com as tripulações que estão nesses programas de Vintibec, que é o que a Marinha vem fazendo há décadas. No entanto, acho que o que estamos vendo no momento é o lento lançamento do SSP da Força Aérea, e que é isso que eles querem fazer, porque acho que eles sentem que ao lançar esse programa, que terão mais recursos e que talvez eles adquiram tecnologia melhor, porque acredito que devido à compartimentalização, que as pessoas do Programa Espacial Secreto da Força Aérea não estejam cientes do que a Marinha conseguiu. E você sabe que, enquanto penso que devido a rivalidades e compartimentos entre serviços, eles não acreditam que a Marinha tenha um programa espacial. Acho que existe uma suspeita de que isso seja real. Houve algumas pessoas credíveis que vieram, e mais recentemente, uma pessoa que acabou de sair, quero dizer, apenas ontem, na verdade, na primeira entrevista de vídeo, divulgada por Michael Gerloff, na verdade, que era parte dos Space Marines, mas que serviu num programa Vintibec, e o que o torna diferente para as outras pessoas de Vintibec que vieram, é que ele tem muitos documentos que disponibilizou para serem divulgados, e assim ao longo dessa série de vídeos que estou fazendo com ele, estarei lançando mais desses documentos que demonstram que ele era alguém que deveria ser levado muito a sério, e que acho ser o catalisador de muitas outras pessoas que serviram no programa espacial da Marinha, para virem em frente, e acho que isso levará a narrativa de divulgação da Força Aérea a mudar, de modo a ampliá-la um pouco, porque acho que irão perceber que eles também, ao usar, foram manipulados. O Guerreiro da Luz. Entendo, tudo bem. Bem, é ótimo saber que você continua a coletar provas, e depois divulgar esse testemunho em vídeo, e assim por diante. Isso é realmente ótimo para se assistir. Cobra. Tenho algumas coisas a dizer sobre a situação. Primeiro, sobre esse novo denunciante que apareceu, e seus documentos. Havia um certo documento chamado Marsgrão, e que eu tenho que dizer que isso não tem nada a ver com o planeta Marte, é simplesmente um sistema militar auxiliar de rádio. É um sistema de rádio que alguns radioamadores podem usar para apoiar as operações militares, e não tem nada a ver com o planeta Marte. Eu tenho que dizer isso. Além disso, outra coisa que eu preciso dizer é que o Programa Espacial Secreto da Marinha foi apoiado e ainda é apoiado pela Confederação Galáctica. Eu diria que a concentração aplicada dentro do Programa Espacial da Marinha é muito maior do que no Programa Espacial da Força Aérea, e então, novamente temos essa tensão que é parte do, eu diria, uma guerra de procuração entre o Chimera e a Confederação, com o grupo Chimera tentando orientar a narrativa, através do Programa Espacial da Força Aérea, e a razão pela qual, agora, a Força Aérea está tão focada em aumentar a atividade da órbita baixa da Terra, e aumentar a presença militar na órbita terrestre, é porque o Chimera teme o fim do estado de quarentena. Teme a chamada invasão da Confederação Galáctica. E que, realmente, emitirão alguns memorandos sobre isso. O Guerreiro da Luz. Está bem, está bem. É verdade que o MiG-SSP de nível mais baixo, que eu acredito que seja controlado por uma facção positiva, recentemente construiu, e está usando naves espaciais avançadas de combate tão boas quanto as da Frota Escura e da Frota Draconiana? E o exemplo a ser dado acho que foi em janeiro de 2016, quando a Frota Escura tentou decolar da Antártica carregando um número significativo de membros reais da Cabala, tentando fugir do planeta, foi atacada por aquelas naves em forma bifurcada que se acredita ser do nível inferior do MiG-SSP. Cobra. Basicamente, os Estados Unidos não são o único país que tem um programa espacial secreto.
Também os russos e os chineses têm seu próprio programa espacial. E eu diria que a Aliança Positiva apoia bastante os programas espaciais chineses e russos. O Guerreiro da Luz. Está bem, está bem. Michael, por favor. Michael Sala. Sim. Da mesma forma, essa é a informação que recebi de que as naves que foram utilizadas na Antártica contra a Frota Escura, que pertencem à Aliança Terra, e que os russos e outras nações da Aliança BRICS foram responsáveis por isso. Mas isso é muito diferente do programa da Força Aérea. Eu diria que a Força Aérea não possui esse tipo de tecnologia avançada, que sua tecnologia ainda é muito primitiva em relação a, você sabe, o que as corporações têm e o que a Marinha tem lá em cima. Todavia, quero apontar para o programa espacial da Força Aérea ou aqueles envolvidos nesta narrativa de divulgação provenientes da Força Aérea. Houve uma grande mudança no início deste ano. Houve um documento divulgado, que foi vazado da Agência de Inteligência de Defesa, e que pela primeira vez, a Força Aérea e a comunidade da Agência de Inteligência de Defesa estavam falando sobre extraterrestres de aparência humana. Isso nunca aconteceu antes com nenhum dos outros documentos do Majestic 12. Nenhum deles falou sobre extraterrestres além de Grace, mas agora com este novo documento que vem avançado, a Agência de Inteligência de Defesa está falando sobre Tesla, e sobre extraterrestres humanos que entraram em contato diplomático com Eisenhower, e assim por diante. Então, eu acho que o que estamos vendo é uma espécie de convergência em termos do tipo de iniciativa de divulgação que a Marinha está buscando e que a Força Aérea está preparado para aceitar, de modo que é muito encorajador. Porque acho que as pessoas da Força Aérea estão começando a aceitar algumas das narrativas das pessoas da Marinha. O Guerreiro da Luz. Ok, interessante. Bem, sim, isso é encorajador. Agora, Cobra, sei que você não gosta de falar números e porcentagens e tudo isso. Todavia, simplesmente não consegui resistir. Bom, para ambos, qual é a sua mais recente ou última informação sobre os números reais que sobraram da Frota Escura e da Frota Draconiana? Eles são ainda forças de combate significativas no que diz respeito à baixa órbita terrestre? Michael Sala. Certo. Bem, de acordo com a informação de Corey Goode, que a Frota Escura tem sido dizimada por esse tipo de quarentena do Sistema Solar, que impediu que os reforços viessem e que, realmente, apenas o conglomerado corporativo interplanetário que está voando por aí, tanto quanto as tecnologias mais avançadas que as facções escuras ou as facções Rothschild possam deslocar para lá. Mas, você sabe, eles estão perdendo o poder. Quero dizer o que você descreveu em termos da Antártica em 2016, acho que foi um grande choque para eles, de que houvesse um programa espacial humano, que não fosse controlado pelas corporações, ou pela Frota Escura, que fosse tão avançada quanto eles. Sim, isso não era algo que... O Guerreiro da Luz. E esta era a Aliança Terra que estamos falando, certo? Foi a Aliança da Terra que os atacou? Michael Sala. Certo, está correto. O Guerreiro da Luz. Porque essa é a palavra da Aliança SSP. Você sabe, a Solar o Arden como eu entendo, então é um grande problema. Michael Sala. Isso mesmo, sim. O programa Solar o Arden da Marinha apenas funciona no espaço profundo, eles não têm qualquer tipo de papel significativo a desempenhar sobre o que está acontecendo em torno da Terra. Isso normalmente está, você sabe, a cargo da Força Aérea que é o principal operador.
Mas a Força Aérea não tem nenhum tipo de tecnologia para enfrentar o que o conglomerado corporativo interplanetário pode fazer, ou o que a Frota Negra tem feito. E então, eles são gentis de terem reinado livres para ir e vir como quiserem. Mas agora com essa aliança terrestre a dinâmica mudou significativamente. O Guerreiro da Luz. Sim. Vá em frente, Cobra. Cobra. Ok, não vou colocar nenhum número, por razões óbvias. A razão pela qual eu não quero dar nenhum número é que nós não somos os únicos a ouvir esse show, e algumas informações são sensíveis, mas eu diria que haverá cada vez mais foco nas operações da órbita baixa terrestre, e muita coisa que está acontecendo na órbita baixa da Terra se tornará cada vez mais pública. Vários grupos de interesse, várias facções desejarão colocar sua presença lá, porque é a última linha de defesa antes da libertação planetária. Então, veremos muitas novidades sobre isso no futuro próximo, com várias facções ditas do programa espacial secreto começando, e terão que começar, para se comunicar uns com os outros, e porque muito cada vez mais disso já está revelado. Foi vazado e liberado para a população em geral, de modo que as pessoas em vários cargos dentro desses programas são forçadas pela situação a começarem a cooperar de uma maneira ou outra. Então, tudo isso será parte do processo de divulgação de uma maneira ou de outra. O Guerreiro da Luz. Ok, então, pelo menos, a Frota Escura e a Frota Draconiana são ainda uma força significativa na órbita baixa e superfície da Terra? Você concordaria com isso? Cobra. Eu diria que partes da Frota Escura e da Frota Draconiana estão sob o comando completo do Chimera, mas que estão diminuindo muito rapidamente. O Guerreiro da Luz. Ok. As pessoas apreciam ouvir isso não por medo, mas apenas porque, você sabe, que tudo isso está demorando um pouco, e assim, por razões de inspiração e motivação o Ground Crew comente, você sabe, de agora, o próprio Chimera se ainda dispõe de alguma frota importante, ou só ficam se utilizando de portais, ou se ainda controlam rigorosamente a Frota Escura e a Frota Draconiana? Cobra. Tudo bem, eles estão no topo. Eles têm algum equipamento de elite, e eles têm algumas câmaras de teletransporte. Eles não têm muito. Eles tendem a estar por trás das cenas, não diretamente envolvidos, tanto quanto possível, porque, cada vez que eles fazem uma ação, estão se expondo. Eles preferem expor seus senhores draconianos, e deixá-los fazer a briga suja. O Guerreiro da Luz. Sim. Sim. Justo. Cobra, agora que você forneceu sua última atualização, uma parcela significativa do grupo Chimera 80 ou algo assim, há um mês atrás, pensei no que você disse que, depois sua última publicação, uma parcela significativa foi retirada do planeta pelas forças da luz. Se for esse o caso, você está autorizado a fornecer qualquer número atualizado de quantos ficaram que ainda estão em liberdade? Cobra. Novamente, por razões óbvias, não darei um novo número, mas eu diria que o grupo, você sabe, os mais difíceis, estão permanecendo para o fim. Agora temos um grupo muito difícil, muito pequeno, que está tecnologicamente no topo, e mais que, também, serão tratados sumariamente de um jeito ou de outro. No entanto, não vou dar nenhuma estimativa, nenhum número, ou qualquer intervalo de tempo, por vários motivos. O Guerreiro da Luz. Sim, ok. Agora,
Qualquer um de vocês sabe se o MiG-SSP e a US-Navy estão trabalhando em proximidade ou diretamente com a Confederação Galáctica ainda? Por sua vez, o antigo Solar Warden, aliás, Aliança SSP? Cobra. Ok, posso falar pela frota pleiadiana. A frota pleiadiana está em contato direto com Putin e com o principal militar de bronze na Rússia. E este é agora o único país que tem um link de comunicação direta. Há planos para fazer isso também na China, mas nos Estados Unidos a situação é um pouco difícil, porque há uma infiltração muito grande em todos os grupos, de modo que a frota pleiadiana é muito cuidadosa. Eles às vezes transmitem mensagens de advertência a certas facções que vão muito longe, e isso é tudo no momento. O Guerreiro da Luz. Ok, está bom. Vá em frente, Michael. Michael Sala. Sim, de acordo com as informações de William Tonkin, quero dizer, ele disse que, historicamente, havia uma cooperação muito estreita entre os extraterrestres nórdicos e a Marinha, e que atualmente os nórdicos estão ajudando a Marinha a desenvolver sua nova geração de grupos de batalha espacial que Bill Tompkins disse. Que atualmente existem 8 grupos de batalha espacial que fazem parte do programa Nave Solar Warden lá fora. Estes foram desenvolvidos na década de 1980 e foram remodelados, mas uma geração completamente nova está sendo construída, e que na década de 2030 está projetado para ser implantado, e que eles foram construídos em plena cooperação com os nórdicos, que ajudaram a Marinha, e então eu penso que essa relação é muito próxima. Já, o programa espacial secreto da Força Aérea trabalhou em estreita colaboração com os reptilianos, com os Greys, com o Quarto Reich, de modo que é um programa muito mais limitado, como eu disse. Limitado às operações terrestres. Eu concordo com o que Cobra disse, que é definitivamente a informação que recebi sobre Putin trabalhando com este grupo nórdico. Além disso, ele recebeu tecnologia avançada, e por isso a Aliança da Terra desenvolveu tais tecnologias avançadas, para se igualar àquelas que as corporações poderiam secretamente construir na Antártica. O Guerreiro da Luz. Ok. Cobra. Ok, aqui tenho algo a esclarecer. Os pleiadianos tiveram uma forte cooperação com o programa espacial secreto da Marinha, a partir da década de 1950, e continuando até 1996. Depois houve a invasão Arconte, e essa conexão foi quebrada. O link foi quebrado. Agora, o que eles estão fazendo agora é que possuem um certo canal de comunicação que não vou discutir como eles fazem, eles têm uma maneira de fornecer informações a certas pessoas dentro da Marinha, através de um link de comunicação diferente. Não é o mesmo de antes, a estrutura, a forma como eles influenciam positivamente o programa espacial secreto da Marinha, agora, é diferente. O Guerreiro da Luz. Ok. Eu apenas desejo, porque eu sei que as pessoas são curiosas apenas para orientar suas mentes sobre o tipo de estrutura de comando existente em relação à Confederação Galáctica, a Marinha dos Estados Unidos, também, conhecida como, você sabe, SSP Aliança, e o nível mais baixo MiG-SSP, que você tem aludido como basicamente a Força Aérea. Eles ainda estão trabalhando de forma independente com relação ao MiG-SSP da Força Aérea e ao SSP da Marinha dos Estados Unidos? Eles ainda são muito independentes. Existe algum tipo de influência entre eles? Cobra. Então, como eu disse,
o programa espacial secreto da Marinha recebe informações e orientação dos Pleiadianos, e orientação da Confederação Galáctica, de uma forma não direta. Não é como uma estrutura de comando. É mais como uma orientação inspiradora. A Força Aérea recebe, está mais no controle do Grupo Chimera. Eu diria que muitos dos membros restantes do Chimera estão posicionados dentro da Força Aérea dos Estados Unidos, USAF, e também, entre militares de outros países. Você pode encontrá-los mesmo na China e na Rússia também, e é preciso que saibam que, também, e nos serviços secretos. Todavia, a cadeia de comando é mais direta do Grupo Chimera para certo pessoal de alta qualidade na Força Aérea. É mais como uma estrutura de comando direto. E é claro que os Greys, os reptilianos, os draconianos estavam mais envolvidos nesse programa no passado, e que agora, na medida em que seus números estão diminuindo, seu poder está diminuindo. É mais como uma transmissão direta de energia do Chimera para os altos postos da Força Aérea. O Guerreiro da Luz. Ok, interessante. Desculpe, Michael, vá em frente. Michael Sala. Eu só queria acrescentar, eu concordo com o que Cobra disse. Só desejo adicionar ou enfatizar o que eu disse anteriormente que, você sabe, existe esse desenvolvimento com o programa espacial secreto da Força Aérea através deste documento que foi lançado no início deste ano, o documento da Agência de Inteligência da Defesa, onde esta nova narrativa, agora, está emergindo dos extraterrestres de aparência humana, realmente trabalhando com a Força Aérea, tendo estado envolvido em relações diplomáticas. Então, eles estão apresentando uma nova narrativa, e acho que é porque existem aqueles na hierarquia da Força Aérea que agora pensam que, quanto à maneira de como a divulgação será lançada, se será uma onde a ênfase será no ser humano procurando extraterrestres como sendo iguais a nós, que todo tipo de cenário de invasão alienígena, que não tem chances de ter sucesso, então eles vão avançar com esse extraterrestre de aparência humana num processo de divulgação, e a questão é como a Força Aérea vai trabalhar com esses tipos de, o Vaticano e os jesuítas, no desenvolvimento de um grupo de extraterrestres de aparência humana que realmente não esteja aliados com o tipo de confederação mais positiva, ou se esse vai ser algum grupo verdadeiramente positivo da confederação. Você sabe, Corey Goode pensa que o Vaticano está pronto para divulgar um grupo de extraterrestres de aparência humana que fazem parte da confederação. Eu pergunto se os dados podem realmente fazer isso, mas eu definitivamente acho que isso é uma possibilidade. Cobra. Eu diria que os Pleiadianos e a Confederação não farão isso. Não abordarão a humanidade através do Vaticano. O Vaticano, é claro, precisará, ou acompanhará esse processo de divulgação integral, porque terá que, mas eu diria que as raças extraterrestres positivas estão entrando em contato com qualquer pessoa que possam, de qualquer jeito, que eles possam, porque gostariam de ver esse planeta livre para que as pessoas, em todos os setores da vida, em todos os lugares estão sendo contatados telepaticamente, energicamente serão fisicamente contatados, também, quando chegar a hora. O Guerreiro da Luz. Sim, eu diria sobre o Vaticano, que por razões óbvias, eles precisam ser assistidos com muita intimidade, e tenho certeza de que existe um plano. O plano de que você fala ou o que eles estão falando na Força Aérea. Mas, Michael, só estou preocupado. Não tenho certeza de como eles conhecem o Vaticano, o quão bem eles conhecem os jesuítas. E estou apenas questionando, sim, o quão bem eles conhecem os jesuítas, e os que estão no controle. Vá em frente. Michael Sala. Na verdade,
Na verdade, o Vaticano trabalha com a Força Aérea há muito tempo sobre essas questões. O Vaticano tem sido, você sabe, uma força-chave em termos de arrecadar dinheiro para os programas espaciais secretos de nível inferior, uma lavagem de dinheiro do orçamento escuro, e muitos dos mecanismos ilícitos existentes. O Vaticano esteve envolvido nisso. Além disso, o Vaticano esteve envolvido em compartilhar algumas das tecnologias avançadas com a Força Aérea. Você sabe, por exemplo, a tecnologia do sonovisor, onde eles podem olhar para o futuro. Há um livro do padre Pellegrino Ernetti, chamado De Sonovisor, em que ele descreve como o Vaticano desenvolveu esta tecnologia de sonovisor, e Andrew Basiago diz que ele realmente se lembra de ver o padre Ernetti ser homenageado pela CIA, por ter desempenhado um papel na partilha desta tecnologia, desenvolvida pelo Vaticano com a CIA. Então, sim, o Vaticano tem trabalhado em estreita colaboração com a Força Aérea há muito tempo, e é por isso que penso que essa possibilidade de uma espécie de extraterrestre de aparência humana foi tratada. Como, você sabe, o processo de divulgação sancionado pelo Vaticano e pela Força Aérea é uma possibilidade real. Se é um grupo positivo ou algum tipo de grupo impostor, é algo que teremos que descobrir. O Guerreiro da Luz. Sim, algo que teremos que descobrir, porque estou lutando para confiar nos jesuítas. Cobra. Eu preciso dizer que a divulgação real, não acontecerá no Vaticano. Não vai acontecer. O Guerreiro da Luz. Ok, entendemos, cavalheiros, que você sabe que existem algumas facções envolvidas. Quero dizer, parece que a metade, se você sabe, se a maioria dos representantes da galáxia está aqui, muito menos, todas as várias facções na Terra, tanto positivas quanto negativas, e fica muito complicado. E tenho certeza de que há muitas facções positivas que estão dispostas a trabalhar com o Vaticano, e que há outras facções positivas, que eu tenho certeza que não gostaria de trabalhar com o Vaticano, e qualquer coisa jesuíta, e isso seria compreensível dada a sua história. É melhor avançar para nossa audiência. Desejo consertar essa única coisa. Os chefes de Estado-Maior Conjunto do Pentágono, e o general Dunford, como seu presidente responsável, realmente tem controle efetivo ou literal do MiC de nível inferior e do SSM da Marinha para esse assunto? Michael Salla. Não, eles não têm nenhuma influência real. Quero dizer, o Estado-Maior Conjunto é realmente apenas o órgão administrativo que não tem controle efetivo sobre você sabe, existem 10 comandos de combatentes em todo o planeta em que os Estados Unidos têm, e os chefes de Estado-Maior Conjunto não controlam nenhum deles. Eles se reportam diretamente ao secretário de Defesa e ao presidente, para que os chefes de Estado-Maior Conjunto não controlam o programa espacial secreto da Força Aérea ou o programa espacial secreto da Marinha. Em ambos esses programas, são pessoas que têm algum tipo de necessidade de conhecer o acesso nos compartimentos relevantes da Força Aérea e da Marinha, que efetivamente estão estabelecendo a política para isso. E, você sabe, uma das coisas que William Tompkins disse que ele fazia parte, era que a Marinha estava usando estas reuniões do Oeste, reuniões da nave Oeste, na área de San Diego todos os anos, onde eles gostariam, você sabe, de ter muitas ideias, compartilhando um monte de ideias, e que esse tipo de fluxo seria o que a Marinha planejava fazer. O Guerreiro da Luz. Ok, sim. Bem, obrigado por esclarecer porque as pessoas tornaram algo de um herói, o General Dunford, em particular, e, por uma boa razão, ele parece ser um líder forte, você sabe,
um verdadeiro patriota constitucional dos chapéus brancos e mais. Você sabe, nós precisávamos dessa informação, em termos do esquema mais amplo das coisas em que eles, realmente, são responsáveis e do que controlam. Ok, mudando-se para... Vamos chegar ao fundo desta coisa toda com a loja maçônica P2, na Itália, que nos dizem que controla o Vaticano. Agora, é aí onde, a loja maçônica P2, é aquela onde as cabeças da nobreza negra das 13 famílias de linhagem se encontram, ou é composta por maçons reais do 33º grau, que não são membros das 13 famílias de linhagens, e atuam independentemente das famílias da linhagem? Cobra. Na verdade, esta loja é apenas um veículo para as famílias da linhagem, e não o único. Muitos são membros pertencentes às famílias, mas muitos são apenas maçons regulares de alto grau, que se encontram e que não têm ideia do que está acontecendo nos bastidores. Então, se você por exemplo, são pessoas que estão subindo a escada da hierarquia da maçonaria, antes de chegar ao 32º nível, eles não sabem que há algo sinistro no topo, eles não têm ideia da infiltração, então eles começam a perceber no que eles estavam entrando, e que a loja P2 é apenas um dos instrumentos, um dos veículos, que as famílias de arcontes reais se utilizam. Eles também têm outros grupos secretos em Roma, onde se encontram mais abertamente. O Guerreiro da Luz. Ok. Os 13 membros da linhagem? São os chamados descendentes desses gigantes pré-adamitas, certo? Cobra. Sim. O Guerreiro da Luz. Ok. Agora, eles estão acima ou abaixo dos jesuítas? Cobra. As verdadeiras famílias arcontes estão acima dos jesuítas. A organização jesuíta é uma das suas criações, como a Inquisição foi uma das suas criações, como o Cavaleiro de Malta são a sua criação, por exemplo. O Guerreiro da Luz. Entendo. Entendido. Obrigado por esse esclarecimento. Comitê dos 200, em que estado estão agora? Cobra. Novamente, esta é apenas uma das partes que organiza a Cabala, como a Comissão Trilateral. Como existem diferentes grupos que estão interconectados, e é assim que são as redes da Cabala. Eles têm redes como se você tivesse sindicatos, como se tem muitos outros grupos de redes no lado positivo. Eles têm seus próprios grupos de redes, não é? Não existe um único grupo no topo que controle tudo, é uma rede interconectada. O Guerreiro da Luz. Ok, vamos em frente. Corey tem dito que a Cabala tem tido problemas para usar a inteligência artificial recentemente para calcular os prováveis cronogramas, onde eles sempre cortariam linhas de tempo positivas, antes que o planeta chegasse a eles, por qualquer meio que eles tivessem à sua disposição, um deles sendo, por meio de falsas bandeiras. Algum de vocês tem alguma informação recente sobre essa situação onde eles influenciam a seleção da linha de tempo? Cobra. Eles tiveram problemas com isso desde 2012. Os problemas continuarão porque eles não entendem a luz. Eles realmente não entendem que luz será vitoriosa, que isso vai acabar, e eles não serão capazes de entender até que acabe. O Guerreiro da Luz. Ok, Michael, você tem alguma coisa sobre isso antes de seguir em frente? Michael Sala. Certo. Eu acho que é porque estamos entrando nesta região da galáxia,
onde há mais raios cósmicos de nível superior que vêm aumentando a consciência, ou pelo menos, acelerando a consciência, onde, você sabe, as pessoas, dependendo da sua orientação, tornam-se mais positivas ou mais negativas. Esse é provavelmente um dos fatores por que esse tipo de tecnologia não é bem sucedida, pois é capaz de prever os cronogramas, e, portanto, torna mais difícil para os grupos negativos poder antecipar o que as mudanças positivas estão a superar. O Guerreiro da Luz. E basicamente mexendo com a capacidade de cortá-lo do passado, por assim dizer, antes que o planeta continue com essa linha de tempo positiva, como eu entendo. Ok, agora tem sido bastante interessante, digamos, comentários, observações, por exemplo, David Wilcock e sua recente publicação, que isso é o silêncio antes da tempestade. Nós temos as fontes de Fulford, e até mesmo Trump aludindo a dizer que algo grande está chegando. O recente tweet de Julian Assange, liberando apenas chaves de criptografia, e também Shane Anit da Fox News dizendo que haverá um grande anúncio. O que é isso? Isso tem a ver com o grande luciferiano até o dia mais alto e o dia das bruxas e 4 de novembro, e outras facções positivas tentando vencê-las, fazendo algo, digamos, muito significativo? Michael Salla. Existem diferentes maneiras de ver essa calma antes da tempestade. Eu sei que uma das coisas que Trump foi informado é que o programa espacial secreto de nível inferior reuniu muitos dos seus recursos militares em relação à Coreia do Norte e está preparado para tirar suas infraestruturas militares muito rapidamente. Quero dizer, a guerra aérea contra o Iraque demorou cerca de 3 semanas a degradar o sistema de defesa aérea da nação iraquiana ou do exército iraquiano. Eles terão que fazer o mesmo com a Coreia do Norte, mas em questão de minutos, ou então lá, e você sabe, o que o Trump foi informado era como a tecnologia de Hogs of God, os satélites Maser, dirigindo armas de energia, e outros tipos de sistemas avançados de armas que acabariam de destruir o arsenal militar que a Coreia do Norte tinha. Mas é claro, e essa seria realmente uma maneira para o programa espacial secreto, no nível mais baixo, ser revelado, mas é claro, você sabe, essa não é realmente uma maneira muito desejável de fazê-lo. Mas, acho que isso é o que Trump quis dizer com essa calma antes da tempestade. O Guerreiro da Luz. Ok. Cobra, o que você tem sobre isso? Cobra. Sim, eu diria que muitas coisas estão sendo preparadas nos bastidores. Não tenho permissão para falar sobre isso, mas que este outono será muito interessante, muito dinâmico. Muitas coisas acontecem, tanto do lado bom quanto do lado ruim. Haverá muitas surpresas. Eu simplesmente diria que vocês precisam ficar calmos e centrados, o que quer que aconteça, e estejam preparados para tudo. E neste momento, eu tenho que ir, então eu gostaria de agradecer a todos vocês, senhores, por esta interessante entrevista, e desejo a todos o melhor, e vitória da luz. O Guerreiro da Luz. Muito obrigado, Cobra, pelo seu tempo. Agradecemos por isso. E acabei de terminar, porque este é um grande segmento no verdadeiro poder que temos sem perceber, sem compreendê-lo completamente. E isso é um fenômeno energético fundamental de quando viajamos para os planos não físicos de nossos corpos físicos, que realmente temos muito mais poder. Então, o que de outra forma, se nós estivéssemos, você sabe, morrer fisicamente, e depois estar em o plano de plasma, ou o plano etérico sozinho. E é algo que, você sabe,
que descobri em minhas próprias experiências também, e a analogia que o tardio Julian Wells trouxe foi como o super-homem, quando ele deixou seu planeta, e também alguns bandidos em um desses filmes, os mais antigos dos anos 80, estavam perseguindo-o, e todos vieram à Terra, e descobriram que eles tinham esses poderes incríveis, estando em um reino diferente. Também descobri que não há muito tempo que a técnica de cura crítica da recuperação de fragmentos de alma é algo que você só pode fazer enquanto ainda se está no plano físico ou pelo físico, e então o que eu estou tentando alcançar é, você sabe, nós trabalhadores de luz na superfície, ainda temos um potencial enorme com algum treinamento básico. Podemos aprender a projetar essa consciência para o físico, e para os planos não físicos, e realmente usar o que existe natamente em nós, que ainda é subutilizado, o que é centrado em torno da campanha de reativação de 144 mil. Então, em primeiro lugar, Cobra, por que você sabe muito sobre os aspectos não físicos das coisas? O que você tem a dizer sobre isso? Cobra. Sim, a chave do nosso poder é conectar o físico e o não físico para trazer o plano, para trazer a luz, que já existe no não físico, através de todos os planos, perfurando o plasma, ancorando no corpo físico e fazendo nossas missões. Os 144 mil, nascemos com uma missão. Cada um de nós tem uma missão. Faça. Execute-se, e teremos sucesso, e seremos vitoriosos. Vitória da luz, e obrigado. O guerreiro da luz. Disse muito bem, Cobra. E Michael, últimas palavras. Michael Sala. Eu sinto que nosso poder de manifestar coletivamente a realidade dos nossos sonhos mais altos está se tornando algo que compreendemos, quando cada vez mais pessoas adotarem a informação que foi compartilhada aqui nesta noite, e através da internet, vídeos, e assim por diante, discutindo todas essas informações, na medida em que cada vez mais pessoas percebam o quão fundamentalmente importante é se envolver com esse nível de informação. Então, vamos nos reunir coletivamente e manifestar algo que realmente seja bastante surpreendente, e estou ansioso por isso. E obrigado por colocar este show em conjunto e fazer com que o Cobra fosse parte disso. O guerreiro da luz. Sim. Bem, da mesma forma, Michael. Continue fazendo o que está fazendo. E foi um verdadeiro prazer conhecê-lo na conferência do eclipse solar no Monte Shasta, que foi 21 de agosto? No eclipse solar da divulgação completa, ou seja qual for o nome com que ele chamou. Continuei esquecendo o título completo dessa conferência particular com o Corey Goode. E, de qualquer forma, mantenha contato se você tiver algo mais novo, interessante ou qualquer atualização. E obrigado novamente pelo seu tempo conosco. Michael Sala. De nada. Aloha. O guerreiro da luz. Ok. Aloha. Esse foi Michael Sala do Exopolitics Institute e do exopolitics.org. Michael, se você ainda estiver no ar, apenas diga o nome de seu site. Eu acredito que é exopolitics.org, eu acredito que está correto e, claro, o site do Cobra 2012 portal.blogspot.com e pessoal, cheguem lá. Eu prometi-lhe que seria um turbilhão numa discussão e entrevista, e que iremos fazer as maiores perguntas e aprofundar, e de fato fizemos isso. Aqui é o guerreiro desconhecido da luz.
Você está ouvindo Ground Crew Comende Rádio. Retorno a seguir, após esta curta pausa musical para as notícias. Então fiquem atentos.